Olá, seguidores do canal Sem Gravata. Meu nome é Natália França. Estou aqui mais uma vez com vocês para debater algum tema da seara internacional, seja nas relações internacionais ou no direito internacional. Bom, dessa vez, antes de tudo, eu queria pedir a vocês que, se você estiver vendo esse vídeo, está gostando dos vídeos do canal, siga o canal e curtam nossos vídeos, comentem com as suas opiniões para a gente debater, porque isso é muito importante para a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu intitulei de O Brasil entre a Venezuela e os Estados Unidos. Bom, que os Estados Unidos e a Venezuela já estão em um constante conflito diplomático não é uma novidade. Aliás, é bom mencionar que é muito difícil encontrar na história dos Estados Unidos algum período muito longo de tempo em que eles não estiveram como parte de um conflito internacional, seja um conflito bélico ou um conflito meramente diplomático. Então, só para mencionar exemplos aqui de conflitos bélicos, que são os mais graves, não é mesmo? São os de guerra. Nós temos aqui guerra do Vietnã, nós temos guerra do Golfo, Afeganistão pós 11 de setembro, Iraque pós 11 de setembro, Paquistão, Iêmen, enfim, Síria. Nós temos inúmeros conflitos armados, né, em que os Estados Unidos fazem parte. Inclusive, muitos estudiosos, sejam americanos, sejam da área do direito internacional de outra nacionalidade, indicam que, na verdade, isso é parte da política dos Estados Unidos. É uma manobra política bem clássica, bem comum, bem típica dos Estados Unidos, tentar unir seu povo em nome da luta contra um inimigo comum. Né? Enfim. O problema é que esse conflito Estados Unidos-Venezuela, que por enquanto, e a gente espera que continue assim, ou pelo menos ceda, né, é diplomático. O problema é que aqui no Brasil, né, com a nossa mudança de governo, e com isso eu quero dizer a saída de um governo constantemente de esquerda, então mais progressista, e com boas relações internacionais com países da América Latina, vamos dizer assim, para a chegada do governo Jair Bolsonaro, houve uma drástica mudança, né, para dizer o mínimo, nas nossas relações internacionais, principalmente relações exteriores com os Estados Unidos e países da América Latina. Inclusive no que tange a esse conflito. Por quê? Em 26 de janeiro desse ano, a Colômbia e os Estados Unidos fizeram exercícios militares conjuntos, sendo que o Brasil participou como um terceiro observador, uma condição de observador. E esses exercícios militares teriam sido realizados para um eventual conflito com a Venezuela. Também não é novidade que, junto com Donald Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro, falando então em nome do Brasil, né, como representante do Brasil, já reconheceram Juan Guaidó, que a gente já falou aqui em outros vídeos, né, um presidente interino, vamos falar desse jeito, da Venezuela, em vez de Nicolás Maduro, que em tese foi o presidente reeleito nas eleições lá de 2018. Ainda não houve nenhuma não bateram martelo com relação a alguma ilegitimidade dessas eleições. Então ele é de fato o presidente da Venezuela, mas muitos países, inclusive Brasil e Estados Unidos, não reconhecem e reconhecem o seu opositor Juan Guaidó como um presidente, uma espécie de presidente interino. No começo de março, o nosso Ministério das Relações Exteriores, né, através do ministro Ernesto Araújo, decidiu esvaziar a nossa embaixada brasileira na Venezuela, né, na capital Caracas. Ou seja, retirou da Venezuela toda a nossa representação consular, representação diplomática. Então, brasileiros na Venezuela estão sem apoio. É isso. E também não há nenhum canal de conversa entre os dois países a partir de então. Naquela época também já houve o pedido para que os diplomatas da Venezuela que estivessem aqui no Brasil, né, porque a representação é sempre recíproca, e essa iniciativa, vale dizer, foi bem apoiada pelos Estados Unidos, principalmente o secretário de Estado Mike Pompeo, que é o equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, também a gente também teve essa iniciativa, né, de tirar os diplomatas venezuelanos aqui. Isso não aconteceu naquele momento, mas aconteceu mais tarde, a decisão. Foi no dia 29 de abril, se não me engano. Contudo, o STF suspendeu a obrigação da saída, né, desses diplomatas, tendo em vista que nós estamos no meio de uma pandemia, de um vírus, né, extremamente perigoso, e uma viagem internacional em meio a essa pandemia, né, justamente de expulsão de diplomatas ainda, seria extremamente irresponsável e colocaria em risco, né, a vida desses enfim, o embaixador, os cônsules e todos os outros trabalhadores das embaixadas e das representações consulares da Venezuela aqui.
Mais tarde, né, bem pouco tempo depois, no dia 9 de março, o ministro das Relações Exteriores lá da Venezuela, que é o Jorge Arreaza, chamou os diplomatas estrangeiros, todos, que estão lá situados em Caracas, na capital da Venezuela, e demonstrou sua preocupação porque descobriu que Estados Unidos, Brasil e Colômbia, como a gente falou, pareciam planejar, vamos colocar nesses termos, um bloqueio naval contra o seu país. Ele explicou que esse bloqueio, então, é reconhecido pela normativa internacional como uma modalidade de uso da força, e de fato, se não o uso da força, seria uma ameaça de uso da força, e que, se for injustificado e ilegítimo, não deixa de ser um ato de guerra. Então, e nesse mesmo dia, curiosamente, o nosso presidente brasileiro estava em Miami para jantar com Donald Trump na sua casa de veraneio, e exatamente a mesma coisa aconteceu com Ivan Duque, que é o presidente da Colômbia, uma semana antes. Então são reuniões bem planejadas. Nessa ocasião, então, o Brasil assinou um acordo bilateral de defesa, né, o que significa que é um acordo que facilita intercâmbio militar Brasil-Estados Unidos. No primeiro momento parece uma coisa boa, que nós estamos importando certo tipo de tecnologia militar ou coisa assim, mas não é bem assim. Esse tipo de acordo significa que Estados Unidos precisando das nossas forças, do nosso território, das nossas bases militares, por exemplo, isso seria mais facilitado do que sem esse acordo. E ao mesmo tempo, a chegada de soldados americanos, de armamento americano no Brasil, seja qual for o motivo, também está mais facilitada, né? Tirando a burocracia, para isso que serviu esse acordo. Isso tudo eu digo para vocês desde já, porque são sinais que vão demonstrar o que eu vou dizer mais à frente. Essa ideia em mente na hora de assumir esse acordo fica claro na fala do comandante do Comando Sul americano, que se chama Craig Feller. Ele disse justamente assim, fazendo uma tradução livre, né? Na verdade, foi ele que assinou o contrato em nome de Donald Trump, né? Como a mão de Donald Trump naquele momento. Ele disse: o Brasil é um dos nossos parceiros mais importantes do hemisfério. Hemisfério Sul, no caso nós, né? Valorizamos essa sociedade com as Forças Armadas brasileiras e ansiamos dar novos e importantes passos para expandir a nossa cooperação militar. Então isso ficou bem claro. Vale lembrar também que a Venezuela, ao que consta das relações econômicas internacionais, né, é extremamente dependente do petróleo. Então, se houver de fato um bloqueio naval que impeça o trânsito de navios petroleiros, a Venezuela já vai sofrer uma tragédia imensa, que vai destruir mais ainda o país, que já não está numa condição nem política nem econômica boa. No fim do mês de março, então, os Estados Unidos fizeram uma acusação formal contra Nicolás Maduro de comandar um regime de narcotráfico. E aí eles colocaram em tudo que é lugar, né, em tudo que é site, uma imagem de recompensa de 15 milhões de dólares por quem tiver informações que levem à captura, né, do presidente venezuelano. Então, sim, parece aqueles anúncios que a gente via em filme lá, com a foto da pessoa e escrito em cima reward, né, que significa recompensa, o valor, contato, enfim, justamente isso que aconteceu. E ainda tá valendo esse anúncio, né? Logo em seguida, como temiam os venezuelanos, né, Trump anunciou justamente que ia enviar esses navios da Marinha, né, americana em direção à Venezuela para reforçar operações de combate ao narcotráfico. Então essa era a justificativa. Lá na região do Caribe, né? Anunciaram justamente a chegada de navios de guerra, aeronaves de vigilância, equipe de forças especiais, tudo isso em meio à pandemia do coronavírus. Para combate ao narcotráfico, porque essa é a prioridade, não é mesmo? A missão teve apoio de 22 países, e aí vamos lá, entre eles o Brasil. E a coisa só piora, porque tem uma empresa americana de segurança chamada Silvercorp, cujo dono é um ex-militar americano chamado Jordan Goodrow, e essa empresa realizou por contrato um treinamento de grupos paramilitares na Venezuela. Esses grupos pretendem tirar Maduro à força, né? E esse treinamento ia acontecer, ou pelo menos, enfim, parte dele aconteceu, né, em nome desse contrato, no território colombiano de Guajira. Então, Colômbia, Estados Unidos e Brasil estão em conluio, de certa forma, com essa gana dos Estados Unidos em entrar em certo conflito com a Venezuela. Então, eles tinham armas, eles tinham coletes, tinham sistemas novos de comunicação, enfim. E eles resolveram criar uma operação chamada Operação Gedeon. Eles tinham a participação de ex-soldados americanos, esses soldados, enfim, paramilitares da Venezuela, e pretendiam invadir a Venezuela, ocupar o palácio presidencial lá de Miraflores
e remover Maduro à força, levá-lo para os Estados Unidos, né? Podendo inclusive usar força letal, né? Porque além do contrato dá pra se inferir isso, caso fosse necessário, né? Tá lá. Esse contrato foi divulgado, só para dizer aqui, pelo jornal Washington Post, né? Quem tiver, quem quiser tem acesso bem fácil. A operação em tese foi um fiasco, na realidade, porque logo na costa norte da Venezuela, quando estava chegando ali, né, eles já foram interceptados por forças da Venezuela, pelas forças de segurança do país, que ainda são de, digamos assim, apoio a Maduro, e já foram presos, houve troca de tiros, enfim. Descobriu-se então que Goodrow, que é o dono da Silvercorp, fez segurança pessoal de Donald Trump durante as eleições. Isso aqui não estou querendo inferir nada, mas só aumenta a suspeita sobre esse golpe privado, vamos dizer assim, como é que os venezuelanos chavistas estão chamando. E o que nós temos a ver com isso, né? Já deu para perceber que grande parte, mas ainda piora, né? Porque o ministro das Relações Exteriores, nosso, Ernesto Araújo, é um aberto admirador de Donald Trump, bem como nosso presidente. E Ernesto Araújo já chegou a dizer que considera Donald Trump como a esperança do Ocidente contra uma, enfim, suposta conspiração marxista de governos de esquerda e ativistas internacionalistas. Eu aí vou ter que dizer que me insiro aí nos ativistas internacionalistas, enfim, portanto, devo ser algum tipo de inimiga do nosso Ministério das Relações Exteriores. Da mesma forma, pensa o nosso presidente, que por inúmeras vezes cumpre ordens fantasiadas de recomendações do governo americano. Verdade é que nós estamos enfiados até a cabeça nessa história. Né? É uma pena porque, historicamente, Brasil e Venezuela nunca tiveram mais relações exteriores, mais relações internacionais. Né? Nós, na verdade, sempre fomos os líderes diplomáticos da mediação, da paz, da seriedade aqui na América Latina. Né? Os diplomatas venezuelanos, inclusive, que aqui estiveram, e os brasileiros que lá trabalharam, sempre falaram muito bem da comunicação Brasil-Venezuela, né? Uma comunicação aberta, ainda que crítica, né? Amigável, respeitosa entre os dois países. Inclusive, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, ele foi adido militar em Caracas, lá nos anos 2000, mais ou menos. E diz a mesma coisa, né? Só que as coisas mudaram após a eleição de Bolsonaro e do seu apoio, enfim, praticamente cego e incondicional a Donald Trump. O que nós fazemos no momento é lamentar o nosso declínio das relações internacionais e das relações exteriores do Brasil, essa perda desse prestígio que a gente sempre teve na seara internacional. Sempre fomos, digamos aí, o líder dos BRICS, né? Do Mercosul, da América Latina e um dos mais relevantes países emergentes. Então, Estados Unidos e Venezuela estão protagonizando esse conflito, cujo tema é bastante batido, né? Nas discussões internacionais a gente ouve muito isso, a instauração da democracia em outro país à força, né? Justamente unilateralmente por um país chamado Estados Unidos. Isso já aconteceu inúmeras vezes, já vimos esse filme e ele nunca termina bem. Então, o que nós fazemos nesse momento, prestar atenção, criticar, escrever, debater esse tema. Né? O que nós apoiamos são tentativas pacíficas e legítimas dos organismos internacionais, a exemplo da ONU, nós temos a OEA também, que é a Organização dos Estados Americanos, né? E aí se aplica nesse caso, para incentivar, sancionar talvez países, caso seja necessário, mas respeitando a normativa internacional e não esses atos unilaterais, né, de um país contra outro, respeitando os tratados internacionais de direitos humanos, só que de forma alguma a gente apoia esse tipo de intervenção violenta ou de ameaça, né, de uso da força. O que a gente espera também é que o Brasil não adentre ainda mais, né, profundamente nesse conflito, porque pelo jeito nós já estamos até o pescoço, né, nele. Bom, estou aqui aberta a dúvidas, ao debate. Quem quiser comentar aqui, estarei aqui de olho nos comentários. Vocês, se curtiram o vídeo, peço que curtam aqui pelo YouTube, sigam a gente no YouTube e também no Facebook. Então, muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês.